Quando alguém muda de destino, quase nunca percebe no momento exato em que isso acontece. Não existe um som, um aviso ou um sinal visível. A mudança começa silenciosa, no instante em que a pessoa decide parar de negociar com a própria consciência. Destinos não mudam por sorte, nem por coincidência, nem por acaso. Eles mudam quando uma decisão deixa de ser temporária e passa a ser definitiva. Existe uma regra simples que governa toda transformação real. Não importa a área da vida, não importa a origem, não importa o ponto de partida. Quem sustenta 5 compromissos inegociáveis por tempo suficiente não permanece no mesmo lugar. Essas pessoas podem até avançar devagar, podem tropeçar, podem se cansar, mas não retornam ao ponto inicial. O destino delas é alterado porque a postura delas muda. O primeiro compromisso nasce quando a pessoa abandona a necessidade de culpar. Enquanto alguém atribui sua condição atual a outras pessoas, ao passado, à falta de oportunidade ou às circunstâncias, ela entrega o controle da própria vida. No momento em que assume total responsabilidade, algo muda internamente. Não é culpa, é poder. É compreender que, mesmo que não tenha causado tudo o que viveu, é responsável por tudo que fará daqui para frente. Esse compromisso exige maturidade, porque tira o conforto da reclamação e coloca a pessoa diante da própria capacidade de agir. A partir desse ponto, não existe mais justificativa que sustente a estagnação. O segundo compromisso surge quando a pessoa entende que não pode depender do que sente para fazer o que precisa ser feito. Emoções oscilam, vontade falha, motivação desaparece. A disciplina entra exatamente onde a emoção não sustenta. Não se trata de rigidez extrema, mas de coerência diária. Quem constrói um destino diferente aprende a agir mesmo quando não está confortável, mesmo quando está cansado, mesmo quando não é reconhecido. Esse compromisso cria estabilidade. Ele transforma pequenas ações repetidas em resultados inevitáveis. Não é intensidade, é constância. Com o tempo, a pessoa percebe que não basta fazer, é preciso decidir com clareza. O terceiro compromisso se estabelece quando ela para de viver na indecisão. Toda indecisão prolongada é uma decisão disfarçada de permanecer onde está. Decider exige corrigem, porque elimina alternativas. Quem muda de destino escolhe um caminho e aceita o preço dessa escolha. Não gasta energia imaginando todas as vidas possíveis, mas constrói uma vida real. A clareza de decisão traz foco, e o foco direciona a energia para o que realmente importa. O quarto compromisso aparece na forma como a pessoa se relaciona. Ninguém muda de destino sozinho, mas também ninguém muda cercado de influências que sabotam o crescimento. Esse compromisso não é sobre afastar pessoas por arrogância, mas sobre proteger a própria evolução. É escolher ambientes que fortalecem, conversas que edificam, relações que exigem responsabilidade. A pessoa aprende a dizer não sem culpa e a dizer sim sem medo. Entende que manter certos vínculos tem um custo alto demais para o futuro que deseja construir. Por fim, existe um compromisso silencioso profundo que sustenta todos os outros. É o compromisso com a verdade. A verdade sobre quem se é, sobre onde se está e sobre o que precisa mudar. Sem auto-engano, sem máscaras. Esse compromisso dói, porque obriga a enxergar falhas, incoerências e limitações. Mas é exatamente ele que impede a pessoa de viver uma vida emprestada, baseada em expectativas alheias. Quando alguém se compromete com a própria verdade, passa a viver de forma alinhada. E alinhamento muda destinos de forma irreversível. Esses 5 compromissos não transformam a vida da noite para o dia, mas transformam todos os dias da vida. Não prometem facilidade, prometem direção. Não garantem ausência de problemas, garantem crescimento. Quem sustenta esses compromissos deixa de perguntar quando a vida vai mudar e começa a perceber que já não é mais a mesma pessoa. E quando a pessoa muda, o destino, inevitavelmente, acompanha. Depois que esses compromissos são apresentados, algo inevitável acontece dentro de quem escuta com sinceridade. Surge um desconforto. Não é medo, é consciência. A pessoa começa a perceber que o maior obstáculo que enfrentou ao longo da vida não foi externo, foi interno. Não foram as circunstâncias, foram as concessões repetidas. Cada vez que abriu mão do que sabia que precisava fazer, algo foi sendo empurrado para depois. E o depois, silenciosamente, virou o destino.
Mudar de destino não exige um grande ato heróico. Exige pequenas escolhas feitas com firmeza, mesmo quando ninguém está olhando. O problema é que a maioria das pessoas vive esperando por um evento extraordinário que justifique mudança, quando, na verdade, o extraordinário nasce da repetição do simples bem feito. Quem entende isso para de romantizar o futuro e começa a organizar o presente. Em algum momento, a pessoa percebe que não pode mais viver em modo de sobrevivência emocional. Reagir a tudo, viver apagando incêndios internos, carregando mágoas, frustrações e expectativas não atendidas. Um destino diferente exige maturidade emocional. Exige aprender a sentir sem ser controlado pelo que sente. Exige reconhecer emoções sem tomar decisões baseadas nelas. Quem não aprende a governar o mundo interno acaba refém dele, e reféns não escolhem caminhos, apenas reagem. Há também um ponto decisivo em que a pessoa entende que crescer dói menos do que permanecer pequeno. Permanecer pequeno custa caro. Custa tempo, energia, dignidade, muitas vezes a própria identidade. O crescimento, por mais desconfortável que seja, expande. Permanecer onde está sufoca. Esse entendimento muda a relação com o esforço. O esforço deixa de ser visto como punição e passa a ser visto como investimento. Nesse processo, a pessoa começa a perceber padrões. Padrões de pensamento, de comportamento, de escolha. Entende que o destino atual é resultado direto desses padrões. E se os padrões criaram o destino atual, novos padrões criarão um novo futuro. Não existe mistério nisso. Existe coerência. Quem muda o padrão, muda a rota. Quem insiste no padrão, confirma o destino. Em algum ponto da caminhada, surge a tentação de desistir. Não porque o caminho esteja errado, mas porque ele exige constância. É nesse momento que os compromissos são testados. Não quando tudo vai bem, mas quando ninguém está aplaudindo, quando os resultados ainda não apareceram, quando o cansaço se acumula. É aqui que muitos recuam. Não por incapacidade, mas por falta de compromisso sustentado. Destinos não são abandonados por grandes fracassos, mas por pequenas desistências diárias. Quem continua, mesmo sem garantias, começa a notar mudanças sutis. A forma de pensar se torna mais clara. As decisões ficam mais firmes. O respeito próprio aumenta. A pessoa passa a confiar mais em si mesma, não porque tudo deu certo, mas porque não fugiu quando ficou difícil. Essa confiança é um divisor de águas. Ela altera a postura, a linguagem, a presença. E o mundo responde de forma diferente a quem se posiciona diferente. Chega um momento em que a pessoa entende que não está apenas mudando o próprio destino, mas influenciando outros destinos ao redor. Pessoas observam. Algumas se inspiram, outras se incomodam. Ambas reações são sinais de mudança real. Quem muda de destino paga o preço da incompreensão, mas ganha o privilégio da coerência. No fim, a pessoa percebe que os 5 compromissos não são um método, são um modo de vida. Eles não são ativados em momentos específicos, mas sustentados diariamente. E quando alguém vive assim, não importa onde começou, não importa o quanto demorou, não importa quantas vezes precisou ajustar a rota, o destino já não é mais uma incógnita. Ele está sendo construído, conscientemente, todos os dias. Com o passar do tempo, algo essencial fica claro para quem sustenta esses compromissos. Mudar de destino não é sobre chegar a algum lugar específico. É sobre não aceitar mais viver desconectado de si mesmo. A pessoa percebe que muitas das dores que carregava não vinham da falta de resultados, mas da incoerência entre o que sabia que precisava fazer e o que realmente fazia. Essa incoerência cansa. Ela drena energia, mina a autoestima e cria uma sensação constante de estar atrasado na própria vida. Quando os compromissos começam a ser vividos de forma mais profunda, a identidade muda antes mesmo das circunstâncias. A pessoa passa a se ver como alguém confiável para si mesma, alguém que não promete e abandona, alguém que não foge das decisões difíceis. Essa mudança interna é silenciosa, mas extremamente poderosa, porque o mundo externo sempre se ajusta à identidade que uma pessoa sustenta. Nesse ponto, fica evidente que o maior risco não é falhar, é viver no modo automático. Repetir dies parasitos, pensamentos parasitos, desculpas parasitas, ou automático anesthesia. Ele faz o tempo passar sem progresso real.
Quem desperta para isso entende que cada dia vivido sem tensão é um dia entregue ao acaso. E o acaso nunca constrói destinos conscientes. Surge então uma nova relação com o tempo. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser responsabilidade. Não é mais algo que se perde, mas algo que se investe. A pessoa começa a perceber que não precisa fazer tudo, mas precisa fazer o que importa. Aprende a priorizar o essencial e a abandonar distrações disfarçadas de necessidade. Esse ajuste muda o ritmo da vida e traz clareza para escolhas futuras. Em algum momento, a pessoa entende que não pode mais se esconder atrás do potencial. Potencial não vivido se transforma em peso. Aquilo que poderia ter sido passa a cobrar um preço emocional alto. O compromisso agora é com a execução possível, não com a perfeição imaginária. Quem muda de destino age com o que tem, onde está, do jeito que consegue, mas não adia indefinidamente. Esse processo também revela uma verdade difícil. Nem todo mundo que caminha com você agora caminhará até o próximo nível. Isso não é tragédia, é maturidade. A pessoa aprende a respeitar os próprios ciclos e os ciclos dos outros. Para de tentar convencer, salvar ou arrastar. Cada um responde pelo próprio compromisso. Essa aceitação traz paz e firmeza ao mesmo tempo. No estágio final dessa consciência, a pessoa para de perguntar se vale a pena continuar. A pergunta muda. Agora ela se pergunta quem se tornará se desistir. E essa pergunta tem mais peso do que qualquer dificuldade momentânea. O compromisso deixa de ser externo e passa a ser identitário. Não é mais sobre alcançar algo, é sobre não se trair. É assim que os destinos são definitivamente alterados. Não por um evento isolado, mas por uma sequência de decisões alinhadas com a própria consciência. Quem vive dessa forma não precisa de garantias constantes, porque se tornou a própria garantia. E quando alguém chega a esse ponto, o caminho à frente pode ser desafiador, mas nunca mais será vazio.